pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reciclagem. A reciclagem, como falamos no vídeo Destino do Lixo, que está aqui no card, se você não viu pode conferir, é um tipo de destino do lixo aonde nós conseguimos então transformá-los, né? Então pode ser reutilizar, pode ser pegar a sua matéria-prima para fazer outro tipo de produto. Então isso é reciclagem. A reciclagem ela é muito importante quando a gente fala sobre o destino do lixo, porque cada resíduo ele tem um tipo de degradação no meio ambiente, ou seja, tem um tempo de decomposição diferente, né? Então nós temos aí, por exemplo, o vidro, que é algo que não se decompõe, né? Latinha de alumínio que demora de 100 a 500 anos para se decompor, papel que demora de 1 a 4 meses, né? Então dependendo do tipo de resíduo que a gente está falando, tem um tempo de degradação. Por exemplo, as pessoas costumam mascar chiclete e jogar no meio da rua, né? Mas ninguém sabe que o chiclete demora por volta de 5 anos para se decompor ali naquele meio ambiente, né? As pontas de cigarro, por exemplo, demoram 2 anos para se decompor. Quer dizer, é muito tempo para ficar no meio ambiente, né? Degradando ali, atrapalhando o meio ambiente e destruindo a natureza. Então, sendo assim, tem algumas coisas que podem ser recicláveis, né? A reciclagem ela tem uma vantagem muito importante. Aliás, são várias as vantagens, né? Ela reduz aí, a degradação ambiental, reduz o volume de lixo nos aterros, né? Ou até mesmo nos lixões, acaba reduzindo a importação de matéria-prima, e isso é muito importante para a economia do país. Então diminui o consumo de energia das indústrias, reduz a poluição, né? Acaba contribuindo para deixar as cidades mais limpas e também gera empregos, né? Então a reciclagem ela é muito importante, porque junto com ela está relacionado a coleta seletiva. A coleta seletiva ela funciona de forma em conjunto com a reciclagem, porque através da coleta seletiva é que a reciclagem é feita. Então existem alguns materiais que podem ser reciclados, né? E sobre eles nós vamos falar hoje. Claro que tem 4 grandes grupos dentro dessa reciclagem, né? O primeiro, e aí já aproveitando para falar das cores da coleta seletiva, né? O primeiro que nós vamos falar é do papel. O papel, a cor na coleta seletiva é o azul. E esse papel ele é muito importante na hora da reciclagem. Então, quando você estiver em casa, estiver, por exemplo, utilizando papel para alguma coisa, então não desperdice esse papel. Uma vez que vocês sabem que o papel é originado de plantas, né, do tronco de árvores, como o eucalipto e o pinus, por exemplo, então quando a gente consegue reciclar esse papel, ele acaba economizando a derrubada então das árvores, né? Então acaba ajudando de certa forma o meio ambiente. Sobre o papel, algumas embalagens que podem ser recicláveis, alguns tipos de papel que podem ser recicláveis, por exemplo, a embalagem longa-vida, jornais, revistas, folha de caderno, envelopes, folhas de xerox, caixas de papelão, né? Então tudo isso pode ser reciclado. Mas é claro que tem algumas coisas dentro do papel que não podem ser recicladas, como papel carbono, qualquer papel que tiver plastificado, encerado, papel higiênico, papel vegetal, guardanapo, lenço de papel, fotografia, isso não dá para reciclar, tá? Mas então se atentem àquilo que dá pra gente reciclar, tá bom? Falando agora um pouquinho sobre o plástico.
O plástico também é outro material que é possível reciclar. A maioria das coisas feitas de plástico dá para serem recicladas. E isso é super importante, porque ajuda bastante o meio ambiente, né? Então, quando a gente fala de plástico que pode ser reciclado, qualquer tipo de material feito de PVC rígido, como canos, tubos, ou também aqueles descartáveis, né? Copos, pratos, potes, tampas plásticas, garrafa PET, né? Tudo isso, sacolinha plástica, aqueles tubos de pasta de dente, tudo isso pode ser reciclado. Mas claro que tem alguns plásticos que não tem como ser reciclado, que é daqueles que são utilizados em indústria eletroeletrônica, né? Como os plásticos, alguns plásticos feitos aí que utilizam para fazer os computadores, telefones, eletrodomésticos, cabo de panela não dá para aproveitar também. Embalagens metalizadas, como um salgadinho, por exemplo, essa não tem como reciclar, tá? Mas a maioria dos plásticos a gente consegue reciclar sim, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os metais. Os metais, a cor é amarela, mas eu não coloquei aqui justamente porque senão vocês não iam conseguir enxergar, tá bom? Mas a referência da coleta seletiva nos metais é a cor amarela, tá bom? Os metais a gente pode reciclar também bastante coisa, né? Então, latas de óleo achocolatado, leite em pó, lata de alumínio, como qualquer tipo de latinha, né? De refrigerante, cerveja, suco. A gente pode aproveitar também embalagens de alumínio que ajudar a transportar alimentos, chapas de metal, papel alumínio também dá, sucatas de construção, né? Janela, porta, portões, escadas, tudo dá para aproveitar, tá bom? Aquilo que não dá para aproveitar do metal são clips, grampos, esponja de aço, caixinha, prego e cano. Isso não tem como. Lembrando que quando esse metal está com algum tipo de tinta ou verniz, aí já não dá mais para reciclar, tá bom? E nós temos também, né, dentro da nossa reciclagem aí, o vidro. A cor referência na coleta seletiva é o verde, né? Então, quando a gente fala de vidro dá para reciclar bastante coisa, né? Como todos os recipientes aí feitos de vidro, potes de requeijão, de palmito, enfim, garrafas, copos, isso dá para reciclar e é até bom porque, como eu já falei, o vidro ele não se degrada, então ele não se decompõe. Mas tem alguns materiais de vidro que não são possíveis de ser reciclados, como os espelhos, por exemplo, tá? Aquela porta de box de vidro também não dá. Tubos de imagem de televisão, lâmpadas também não tem como serem recicladas, tá bom? É claro que dentro da reciclagem nós temos outros tipos de materiais, como os materiais radioativos, temos como as pilhas, temos materiais hospitalares, só que alguns materiais, por exemplo, nossa, mas qual material hospitalar dá para reciclar? Aquele material que não está contaminado, né? Claro que não entra aí seringa, agulha, essas coisas não entram, tá bom? Mas tem alguns plásticos, algumas coisas na área do hospital que dá para reciclar sim, né? Dá para ser utilizado ali no próprio hospital mesmo. Materiais tóxicos dentro da coleta seletiva, a gente tem uma imagem e uma coloração diferente para cada tipo de material. Aquele material que é feito de madeira, aquele material reciclado, tóxico, né, para pilhas também. Esses não dá para ser reciclado, porém entra na coleta seletiva. E não podemos esquecer do material orgânico, né? Então, geralmente, na coleta seletiva, a matéria orgânica é aquela que é a marrom, né? O recipiente da coleta seletiva é o marrom. E aí, ele pode ser utilizado para fazer adubo através da compostagem, como a gente já tinha falado antes, né? Então, é bem importante aí essa parte da coleta seletiva, até mesmo porque quando a gente fala de reciclagem, a gente está falando dos R's, né?
mas quais são esses R's? Esses R's são muito importantes para a nossa ecologia, né? Então, o primeiro R que eu vou falar para vocês é o R de reduzir. É importante a gente reduzir. Reduzir o quê? Reduzir o consumo de energia, reduzir o uso de água, reduzir o consumo de combustíveis, reduzir o uso de descartáveis, reduzir o desperdício de alimento. Tudo isso vai ajudar a manter o meio ambiente saudável. A gente tem também como R o reusar. Você procurar usar, reusar aquelas coisas que você pode utilizar novamente, como sacolinhas plásticas. Às vezes você utilizar o mesmo copo descartável, você está num lugar onde eles estão dando copo descartável com uma bebida, então você pega e reutiliza ele, usa ele várias vezes, em vez de cada vez que você tomar alguma coisa, você pegar um copinho. Aquelas garrafas retornáveis, por exemplo, a gente tem aí garrafas de refrigerante que são retornáveis, então você dê preferência para utilizar essas retornáveis, que acaba facilitando aí também para o meio ambiente. A gente pode reutilizar também embalagens. Por exemplo, eu compro uma embalagem de palmito e eu pego essa embalagem e eu reutilizo para guardar outra coisa na geladeira ou enfim, em algum lugar. Então é bem interessante também essa parte do reusar ou reutilizar. E nós temos também, é claro, como R, que é o que a gente está falando mais aqui hoje, é o reciclar, né? Então é importante você sempre reciclar papel, plástico, vidro, as embalagens de papelão, embalagens de alumínio, como latinhas, por exemplo. Então é importante a gente fazer o uso disso. É claro que existem muito mais R's aí dentro do que a gente costuma abordar, né? A gente tem aí também o repensar nas suas atitudes de forma ecológica, né? Recusar o uso ou o descarte de alguma embalagem ali no meio da natureza, né? Então é bem importante a gente contribuir, porque é o nosso ambiente, né? Então quanto mais a gente não degradar ele, melhor, certo? Então essa foi a aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma aulinha e até a próxima, tá bom?